O universo não é apenas mais estranho do que supomos, é mais estranho do que podemos supor. Sir Arthur Eddington, astrônomo inglês, 1882-1944. Os OVNIs existem. O que não sabemos é o que eles são. A Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, ou MUFON, observa os céus e investiga as aparições assim que ocorrem. Seus pesquisadores usam ferramentas da ciência, da psicologia e da lei para se aproximar ao máximo da verdade. Não há dúvida que existam objetos voadores não identificados. Apenas a sua identidade permanece um mistério. O mistério dos OVNIs sobre a Terra. O incidente de Fayetteville, 8 de janeiro de 2007. Há relatos de que Galileu tinha seu próprio telescópio e que convidava integrantes da comunidade científica para olhar, mas eles não acreditavam e não iam. O que acontece hoje é que há coisas lá fora e alguns de nós estão olhando pelo telescópio, tentando entender o que é que está acontecendo. O incidente de Fayetteville envolveu 5 homens. Ele foi relatado ao MUFON por Chris Bledsoe. Saiu da estrada aqui. Sou o investigador-chefe da MUFON dos estados da Carolina do Norte e da Virgínia. Meu trabalho é 100% voluntário. Fui a Fayetteville, na Carolina do Norte, para me encontrar com Chris Bledsoe. E lá eu filmei a história que ele me contou. Eu sei o que eu vi. Os céticos do mundo podem dizer o que quiserem sentados atrás de uma mesa, mas eles não estavam aqui. Quando entrevistei o Chris, ele descreveu luzes no céu em 3 lugares diferentes. Nas investigações sobre OVNIs, as pessoas sempre descrevem coisas para as quais não conseguem encontrar palavras. Por isso, trabalho como um desenhista da polícia. Procuro chegar à imagem mais aproximada do que de fato foi visto. Este é o local do rio Cape Fear, onde 5 sujeitos se reuniram certa noite para pescar. Estávamos todos pescando exatamente aqui. O Chris se afastou dos amigos e andou até este ponto na estrada, de onde ele viu a primeira aparição. Olhando nessa direção, onde estão as árvores ali na frente, vê onde está aquela cabana? Sim. Era ali que eu estava. Eu vi 2 bolas cor de laranja enormes, imóveis, uma ao lado da outra. Bom, esta é mais ou menos a altura em que elas estavam ao lado daquela árvore. O que me chamou a atenção foi que uma terceira surgiu de repente. Dei meia volta e me afastei depressa, sem correr, e voltei a passos largos até a beira do rio. Este é o local do rio onde o Chris voltou para contar aos amigos o que tinha visto. Todos olharam para o céu. Todos viram 3 luzes descendo rapidamente. Estávamos todos olhando para o céu quando 3 grandes bolas brancas que pareciam estrelas convergiram e pousaram do outro lado do rio. Elas ficaram muito próximas. Estavam a apenas uns 100 metros, 140 metros do outro lado do rio. Os homens largaram as varas de pescar ali mesmo e correram para a caminhonete. Eles entraram na caminhonete e seguiram a toda até o final da estrada. Pararam a caminhonete, olharam para cima e todos viram algo estranho pairando no ar. Mas a história não termina aí. Chris chegou em casa e o latido dos cães fez com que ele fosse até o quintal. E é aqui que a história fica esquisita de vez. Após a primeira entrevista, outros investigadores foram ao local. A MUFON é uma organização de pesquisa científica sem fins lucrativos. Temos cerca de 800 investigadores de campo. E muitos dos casos que nos são informados são passados para investigadores da própria região. Mas alguns casos intrigantes como este, eu gosto de verificar pessoalmente. O principal foco da MUFON era Chris Bledsoe. Conte o que aconteceu. Você voltou da caminhada até aqui, seus amigos estavam pescando neste local. Isso. Estavam sentados bem aqui, nessa área rebaixada. O Chris parece uma pessoa bastante respeitada na comunidade. Ele é piloto comercial e é um empreendedor bem-sucedido. Sua firma vai bem, sua família é ótima. Ele criou 4 filhos e, para todos os efeitos, parece ser uma pessoa correta.
A que altitude você calcula que elas desceram? Você disse que elas desceram e depois desaceleraram. Eu diria uns 200 metros quando desaceleraram, mas desceram a uma velocidade incrível. Parecia uma estrela a 1 milhão de quilômetros daqui. E então, pum, não parou. Mas foi como se tivesse sido apanhada por um colchão. E depois desceu assim, com toda delicadeza. Com o seu comportamento, a sua linguagem corporal e seu jeito simples de falar, o Chris me causou uma ótima impressão. Ele, sem dúvida, é um homem muito inteligente, mas é também muito simples. Senti que havia um elemento de verdade nesse caso. E esse foi o fim da história? Foi o fim da história até que cheguei em casa. E em casa começou tudo novamente. O que aconteceu na sua casa? Meus cães começaram a latir feito loucos. E eu saí para ver o que estava acontecendo. A minha retriever correu em direção às árvores. Eu dei a volta para tentar apanhá-la. E foi então que eu vi aquela entidade parada, em pé, mais ou menos a 1 metro de mim. Ela ficou ali bastante tempo. Foi uma noite muito movimentada. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não consigo esquecer. No local onde Chris diz que viu a entidade. Minha cadela correu até mais ou menos aqui e parou. Eu não estava pensando numa entidade, nada disso. Imaginei que fosse algum animal. Todos os cães estavam virados para cá. Minha cadela estava virada para cá e ela estava com o pelo arrepiado, do pescoço até a cauda. Eu olhei para cá e ela estava de pé, bem aqui. Bem nesse montinho. Se eu esticasse a mão e me inclinasse, eu conseguiria encostar nela. Ela estaria mais ou menos... bem aí. Não mais que 1 metro, 1,20 m. No máximo. E a altura dele só chegava até aqui, no seu braço. Não se mexeu, não piscou, tinha olhos vermelhos, mas estava brilhando. Eu ainda fico arrepiado. Está vendo? Uhum. Isto não dá para fingir. Bom, enquanto você olhou, ele ficou imóvel. Ficou ali estava parado. brilhando, mas não franziu o nariz, não moveu um músculo, parado como se fosse uma estátua. Parecia alguém que foi mergulhado em vidro e o vidro se amoldou à forma do corpo. Podia-se ver o interior através do vidro e essa era a impressão que dava. E as proporções eram a de uma criança, uma pessoa pequena. Essas criaturas não têm a mesma aparência que os ETs de outros contatos imediatos que conhecemos desde crianças. Revestido de vidro com uma superfície brilhante que aparentemente recobria desde a cabeça até a ponta dos dedos. Por um segundo eu senti medo, fiquei parado pensando, tudo bem. Eu sou um adulto, se quiser me pegar aqui estou, você me encurralou, não tenho como fugir. Para nós, esta foi uma parte importante da investigação, porque creio que, sabendo qual foi a sua reação, a maioria das pessoas vai acreditar nele. Você se movimentou? Eu não me mexi de jeito nenhum. Fiquei congelado. Continuei olhando para ele e ele para mim. Mas minha mente estava agitada, pensando... Se ele vai me pegar e pronto. Então me acalmei, relaxei. E... sabe... Naquele instante eu me senti em paz. E nessa hora, onde estava o cão? Vinha direto para a entidade, vinha nessa direção. E quando se aproximou, a coisa toda desapareceu. Chris, muito obrigado. Eu é que agradeço. Se você não se importa, vamos fazer uma avaliação. Tá, à vontade. O que você acha? Eu não sei. Indescritível, incrível. Ouvimos muitas histórias. São muitos casos envolvendo entidades, humanoides. Mas eu nunca soube de um caso em que a entidade ficou a apenas 1 metro da pessoa. Isso para mim é surpreendente. Nenhum sinal de movimento dos braços. Ficou ali parado olhando para ele. Uma criatura robótica ali parada que desapareceu no ar. No instante estava ali, no instante seguinte sumiu. A descrição que ele fez é consistente com o relato que enviou a MUFON. Ainda estou digerindo o caso. Não sei o que pensar. Se ele estava mentindo, tentando nos enganar, por que não dar a mesma descrição que todos dão? Outro ponto interessante é que ele descreveu uma nave de formato e movimento muito assimétrico, sem um padrão específico. E
Não estamos acostumados com coisas que não sejam simétricas, carros, aviões, barcos. As coisas que projetamos em geral são simétricas e metálicas, com certas características. Mas esta nave não tinha nada disso. Em 8 de janeiro você viu várias luzes, globos e tudo mais, mas eu gostaria de detalhes específicos sobre aquele ovoide que você viu. Era como se você amassasse uma bola até que ela ficasse com a forma de um ovo, como esse desenho aí, menor numa ponta e um pouco maior na outra. Então o comprimento de cada lado era praticamente o mesmo. Era. Acha isso? Acho. Eu diria 2,5 metros, mais do que esse pé direito. 2,5 metros é mais provável. E a que estava atrás? As de trás pareciam mais compridas. Certo. Era lisa na frente, essa parte tinha pontas e as traseiras lembravam um rabo de peixe. Eram uns 3 ou 4 na parte de trás. Rabo de peixe. Se fosse a descrição típica de uma nave, ou um disco, ou com forma de charuto, eu diria... Bom, esses casos nós temos as pencas. Mas a nave era muito fora do comum nesse caso. Então foi mais ou menos isso aqui que você viu. Eu ainda sinto calafrios, só de olhar. É um desenho, uma concepção artística, por assim dizer, mas serve como ferramenta de investigação. Pode ser que em alguma outra parte alguém diga: também vimos essa nave, também vimos esses seres. Este é um caso muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque não existem provas materiais e dependemos exclusivamente do depoimento de testemunhas. Por enquanto, só conseguimos entrevistar o Chris Pye. Mas havia outras 4 pessoas e eu gostaria de saber o que elas têm a dizer. Estima-se que 10.000 aparições de OVNIs sejam informadas todos os anos. A MUFON, Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, registra essas aparições, mas só investiga aquelas que considera dignas de crédito. A seguir, um relato de uma dessas investigações. O incidente de Fayetteville aconteceu em 8 de janeiro de 2007. O Chris disse ter visto 3 aparições distintas de OVNIs e que teve um contato imediato com um ET, mas ele não foi a única testemunha na ocasião. Procure se lembrar e me conte o que aconteceu naquela noite. Estava muito escuro e eu estava olhando para lá quando vi 2 globos, mais ou menos deste tamanho. Eles flutuavam no ar na altura da minha cintura. Eu só vi os 2 globos de um vermelho vivo, lado a lado. Onde eles estavam assim que você os viu? Ali no caminho que vem da estrada. Ali? E eles vinham bem... E eles estavam vindo nessa direção? Vinham bem devagar. Você viu os globos indo naquela direção? Entrando no mato do lado esquerdo, em frente, bem perto do rio. De repente, eu não vi mais os globos, só vi umas criaturinhas que estavam saindo do mato. Entrevistamos Chris Jr. para saber se ele poderia corroborar a história do pai. Mas ele não estava na margem do rio. Ele estava bem mais afastado e teve o seu próprio contato imediato. Você não precisa ir até lá, apenas me mostre mais ou menos onde estava. Eu estava aqui. Tente descrever o que viu. Estava muito escuro, mas elas eram criaturinhas pequenas, bem magrinhas. Eu consegui ver a silhueta, mas não o que elas vestiam. Com o Júnior foi um pouco diferente. A impressão mais forte que o Chris Jr. me deu foi de uma angústia avassaladora. Ele parecia bastante perturbado, com muitos conflitos internos. A noite estava enluarada? Estava. E estrelada também. Não sabíamos se aquilo realmente havia acontecido ou se ele estava inventando para corroborar a história do pai. Por isso, achamos importante conversar com as outras 3 testemunhas que estavam presentes na ocasião e descobrir o que elas viram. Então o Chris chegou. Foi um pouco difícil, mas conseguimos encontrar os outros 3 e filmar o que eles tinham a dizer sobre o evento. E o que eu vi pareciam estrelas muito brilhantes. Elas estavam espalhadas sobre as árvores. E vi quando elas desceram bem devagar. Então elas simplesmente desceram. Parecia um pedaço de ferro em brasa ou coisa do tipo. Eram alaranjadas e dava para ver umas outras cores. Era laranja e talvez amarelo.
Eu me lembro que tinha uma à direita, uma no meio e outra mais à esquerda. Daquela árvore até esta árvore estavam bem ali. Nós vimos perfeitamente, bem ali. Foi quando eu me assustei e disse, olha, vocês estão vendo aquilo? Fiquei com tanto medo que peguei o meu canivete.